Olá, graça e paz, ótima noite para você. Estamos chegando nessa noite com a graça de Deus, dando a você uma ótima noite. Que a paz de Deus, nosso Pai, que excede todo o entendimento, esteja com você, aonde quer que você esteja. Hoje nós temos uma palavra de Deus para o teu coração, para a tua vida. E eu quero pedir a você sua atenção para esta palavra. Deus certamente vai falar com você nesta mensagem, uma mensagem que Deus certamente irá falar contigo. Aonde quer que você esteja, que o Deus vivo venha te abençoar, venha te dar vitória, né? É em nome de Jesus Cristo Salvador. Que a bênção de Deus esteja com você, meu irmão, minha irmã, onde quer que você esteja, que a bênção de Papai do Céu esteja contigo. Queremos louvar a Deus e exaltar ao Senhor pela sua grande bondade e magnificência em podermos estarmos aqui nesta noite, adorando a Deus e exaltando ao Senhor nesse instante. Sabemos que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor que todas as coisas vêm a acontecer. E a Bíblia diz que tudo acontece ou contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Todos os momentos da nossa vida, nada acontece por acaso, ou por uma obra do acaso, ou por razão de ser. Tudo acontece dentro do querer e da vontade de Deus. Isso não resta dúvida. Eu gostaria que você... Deixa eu arrumar esse microfone aqui. Isso. Pegar um chá quente que me trouxeram aqui. Aqui, ó. Trouxeram aqui um chá quente aqui na caneta do Aldo Despachante. Tá vendo? Rapaz, esse chá tá quente, meu Deus. Esse tá gostoso, esse tá quente, viu? Então, nada por acaso, tudo tem a razão de ser. E Deus está no comando de todas as coisas. Acredite, meu amigo. Nada, absolutamente nada, acontece por acaso. Eu gostaria de pedir a você o seu like, que você compartilhe para mais pessoas, que você possa estar compartilhando com as pessoas esta live nessa noite, e que você possa deixar o seu like. Você que está em casa aí nos assistindo, nos vendo, você que tem uma Bíblia aí, abra a tua Bíblia aí no livro de Juízes, capítulo número 6, a partir do versículo 11. A mensagem de hoje, o tema é este: o encontro de Gideão com o anjo, ou o encontro do anjo com Gideão. Então, esse é o tema, o encontro de Gideão com o anjo. Juízes 6, 11. Já quero mandar uma boa noite especial lá para o nosso amigo Samuel Santana, que está nos acompanhando nessa noite. Nosso amigo Samuel, todos os amigos que estão nos acompanhando. Nosso amigo Joanir, pastor Joanir, está lá no Paraná. Louvado seja Deus. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Joanir, aí no Paraná. Está acompanhando a gente lá no Paraná. Também mandar aquele boa noite e a paz do Senhor para o nosso querido pastor Francivaldo, na Paraíba. Enfim, todos os amigos que estão chegando a partir de agora, que estamos ao vivo, pelo Facebook e pelo YouTube. Acredite que o nosso Deus, Ele é fiel, tem vitória para a sua vida. Quando o pessoal chega, vamos tomando chá por aqui. Rapaz, que chazinho quente, hein? Pelo amor de Deus. Esse chazinho aqui tá quente. Esse veio do fogo. Mas a palavra do Senhor nos diz, querido, Juízes capítulo 6,
no versículo 11, o encontro de Gideão com o anjo. Que anjo era esse? Que anjo que seria este? Né? Hoje, nós vemos, muitas vezes, pessoas que relatam que encontrou com o anjo, ou está na igreja, diz que está vendo anjo e tal. Nós vemos em toda a história bíblica, querido, quando um ser humano encontrar com o anjo de Deus, ele recebia uma missão especial. Era algo da parte de Deus que o ser humano tinha que executar, tinha que fazer. Mas essa história de anjo era muito é muito mística. Por quê? Porque desde a antiguidade, dos primórdios, que o ser humano tem uma curiosidade de querer conhecer o sobrenatural. O ser humano tem uma vontade, uma curiosidade de conhecer o sobrenatural. E nem sempre... Você está vendo a fumaça do chá aí? Meu Deus, como está quente, hein? Olha, está saindo a fumaça aí. E nem sempre é dado ao ser humano a conhecer os mistérios de Deus. Acredite, nós vemos na história bíblica que o anjo lá apareceu e falou com a mãe, com a esposa de Manoá, a mulher que foi a mãe de Sansão. Vemos um outro anjo que apareceu e falou com Maria, e cujo esse anjo chegou e disse para Maria: eu sou Gabriel que assiste diante de Deus. E aí deu a mensagem e falou com Maria. Então nós vemos na história bíblica eventos onde os anjos de Deus desceram na terra e se materializaram para poder falar com o ser humano, para que eles fizessem a vontade de Deus. Então, se nós for relatar aqui nessa noite o tanto de pessoas que tiveram esse contato com seres celestiais, com anjos de Deus, vai ser muita gente. Mas eu lhe pergunto, e hoje? Alguém fala com anjo? Há necessidade da pessoa falar com anjo hoje? Porque em 1994, 95, 96 e 97, aconteceu uma coisa, uma grande explosão nas igrejas. Apareceu a irmã Lane está chegando aí, lá do presidente Dutra, apareceu ali dizendo: estou aqui. Nessa época de 95 a 97 e tal, até 98, especificamente 97, foi muito fervoroso esse movimento de anjo. Você ia na igreja, eram os irmãos rodando e tal, estou vendo anjo. Aí era anjo para cá, anjo para lá. E eu ficava invocado que, puxa vida, eu não via anjo nenhum. Não via nenhum. Não via anjo nenhum. E a gente vai analisar a Bíblia, a gente vai ver que os anjos de Deus, todos que desceram na terra, desceram com uma mensagem específica de Deus para falar ao ser humano.
Mas nesses anos, de 95 a 97, 98, rapaz, foi um rendezvous terrível nas igrejas. Onde você ia, era crente rodando, batendo palma e dançando e fungando e fazendo aviãozinho e tudo mais. E falando que estava vendo anjo. E eu ficava revocado porque eu não estava vendo nada desse negócio de anjo. Mas o tempo passa e a gente vai vendo as coisas, como é que vai acontecendo. Mas no Velho Testamento, especificamente, nós vamos ver que houve de fato um encontro de pessoas com anjos de Deus. A Neuza Tercília, ela diz: eita, Pai, Senhor pastor, Senhor pastor, amém, querida, Deus te abençoe. Onde você se encontra? Então, veja, houve um movimento de anjo, desse negócio de anjo muito grande das igrejas, muito grande, mas, acredite-me, eu não vi nenhum desses anjos. Mas nós vamos ver na história bíblica homens que falaram com anjos de Deus. E um deles é Gideão. Gideão, Juízes capítulo 6, versículo 11. Vamos ler já. A Neuza Tarcília diz: uma bênção, pastor Xavier. Ela está na cidade de Itatiba. Itatiba está ali, depois da rodovia Dom Pedro, quem vai sentido Amparo, né? É um pouquinho distante aqui de Guarulhos lá. É bênção de Deus. Deus te abençoe, Vaneuza. Mas vamos para a palavra, querido. Juízes capítulo 6, versículo 11. E o anjo do Senhor. Opa! E o anjo do Senhor apareceu e lhe disse. Eu estou aqui no versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Vamos ler do 11 então. Pode deixar aí, vamos ler do 11. Eu falei versículo 11, então vamos ler do 11. Diz, daqui ó. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se, olha lá, debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lugar para salvar dos medianitas. Ficou bom. A gente colocou o versículo aí, ó. Ficou ótimo. Né? Ficou bom. Agora o 12. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas aquelas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Está vendo lá? A nossa querida Lani diz: a paz do Senhor Jesus, pastor. Amém, Lani, Deus te abençoe. Ô glória. Queridos, a Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo. Aonde? No lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, era lugar de pisar uva. Mas, mesmo assim, Gideão estava lá, malhando trigo, porque era o único lugar que ele podia fazer aquilo sem que os medianitas o vissem. Ele estava ali procurando salvar um pouco daquele trigo para levar para a sua família, para a sua casa, suprir as suas necessidades. E de repente, quem aparece a ele? O anjo do Senhor. Aparece a ele, debaixo do carvalho, e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão, na hora, interpela o anjo e diz: escuta,
Se o Senhor é comigo, o que foi feito das maravilhas que nossos pais nos contou? Que o Senhor nos tirou do Egito, e agora o Senhor nos desamparou, nos entregando na mão dos medianitas. Ou seja, Gideão perguntou para o anjo: se o Senhor é conosco, por que nós estamos nessa situação miserável? Por que nós estamos nessa situação paupérrima? Tudo que a gente planta, o inimigo come. Tudo que a gente semeia, quando vai colher, os inimigos colhem primeiro. A história mostra que tudo que Israel plantava, quando o trigo estava na hora de colher, os medianitas vinham e colhia tudo. E até o resto do trigo que ficava, eles colocavam os animais para comer. E dessa maneira Israel empobreceu muito, diz a Bíblia. Agora veja, querido, Gideão estava malhando um pouco de trigo para levar para a sua família. Imagino que Gideão deveria estar ali naquela luta, deveria estar cansado, né? Suado, cansado, afadigado. Rapaz, a ver o camarada trabalhando ali, está naquela lida terrível. Alguém chega e diz: o senhor é contigo. O cara: tá bom, o senhor é comigo. Deus é comigo. O senhor é comigo porque eu estou lascado aqui. Por que nós estamos nessa situação de miséria? O que foi feito das maravilhas, ou seja, o que foi feito dos milagres que nossos pais nos contaram, que Deus nos tirou lá do Egito, nos fez passar, fez os nossos pais atravessar o Mar Vermelho, seco, entregou as nações na mão de Israel, e agora Deus nos desamparou. Por quê? Gideão está interrogando o anjo por que Deus nos desamparou. Em outras palavras, ele está dizendo: o que aconteceu que Deus nos entregou na mão dos inimigos? Só que a história nos mostra que Deus desamparou Israel? Não. Deus permitiu que Israel caísse na mão dos inimigos por causa da desobediência de Israel. Porque quando aquele povo herdou a terra de Canaã, terra prometida, Deus deu a eles mandamentos a cumprir. E o mandamento principal foi que eles temessem e andassem na presença do Senhor seu Deus, e que não andasse após os deuses do povo da terra, nem aprendesse os seus costumes, as suas idolatrias. Mas Israel sossegou, cada um passou a ter a sua terra, passou a ter a sua família, a sua terra, a prosperar. Israel começou a fazer o quê? Esquecer. Israel esqueceu do mandamento. Por que Israel esqueceu? Porque aquele povo que entrou lá já era uma nova geração. Aquela geração que entrou lá não era mais a geração que saiu do Egito. Não, não. Aquele povo que saiu do Egito morreu tudo no deserto. Porque ele entrou lá, aquele povo entrou lá, mas entrou lá só Josué e Calebe. Daqueles que saíram do Egito, só entrou Josué e Calebe. Agora entrou os filhos daquele povo, os filhos, os netos. Enquanto Josué e Calebe eram vivos, não é? E julgou aquele povo andou na presença de Deus. Depois morreu Calebe, Deus levantou Otoniel, o irmão de Calebe, para conduzir aquele povo. Mas depois também morreu Otoniel, e aquele povo agora começou a fazer tudo contrário à vontade de Deus. Começou a fazer tudo que desagradava a Deus. Começou a se prostituir, andando segundo a vontade dos deuses daquela terra, e com isso aquele povo atraiu a ira de Deus, ainda que Deus não quisesse puni-la, mas como ele é justo, ele acabou punindo aquele povo, para que aquele povo pudesse voltar para a presença dele. Querida, nessa noite, queridão, queridona,
Quem sabe você está num deserto seco e escaldante, e talvez você esteja igual o Gideão dizendo: por que Deus me desamparou? Deus não te desamparou. Você é que começou a sair do caminho que Ele te colocou para você. Você que começou a sair do caminho que Ele colocou diante de ti. Volta para o caminho do Senhor. Volta a andar na presença de Deus como Dante, e a bênção de Deus será abundante, transbordante, sacudido e transbordante da sua vida. Você precisa voltar para a presença de Deus novamente. Antes, quando você estava naquela situação em que, naquela situação que a prova estava grande, você estava andando na presença de Deus. Tem gente que é assim: quando a prova está grande, a pessoa está orando dia e noite, está buscando a Deus fervorosamente, Deus abre as comportas do céu, abençoa essa pessoa, pronto, essa pessoa esquece de buscar a Deus. Começa a enveredar pelos caminhos dos deuses da terra. Então Deus, a sua misericórdia e bondade, agora permite que situações adversas venham ou aconteça na vida daquela pessoa, para aquela pessoa se voltar novamente para a presença de Deus. Eu quero falar para você nessa noite: o milagre de Deus ele vai acontecer na sua vida a partir do momento que você volte para o caminho do Senhor. Volte para a presença de Deus. É preciso voltar. É preciso voltar a andar de novo na presença de Deus. Israel empobreceu, porque Israel tinha se afastado do propósito de Deus. Quando Israel volta, agora Israel começou a chorar, a clamar, a gemer. Então Deus manda um anjo falar com Gideão. Para quê? Deus mandou aquele anjo falar com Gideão. Para Deus levantar um homem para libertar Israel. Eu quero te falar que Deus já levantou o libertador. Você já tem um libertador. Nós já temos um libertador. Ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e vive para nos libertar de toda e qualquer situação. Só depende de voltarmos, andarmos na presença do Rei. E você verá o milagre de Deus. Tem um quadro aí na frente. Então, nesta palavra, Gideão, quem era Gideão? Tem alguém no Facebook? Quem é que tem? Apóstolo Nobre, a paz do Senhor, apóstolo Nobre, Deus te abençoe, meu irmão. O apóstolo Nobre está lá vendo a gente. A Lane diz: já cheguei. A Cholane, a nossa querida Neuza da cidade de Itatiba. Quero mandar um alô também lá para o meu querido sobrinho Ricardo, o Ricardo Patrocínio, está lá no estado da Bahia. Alô, Ricardo. Ricardo está lá na Bahia. Deus abençoe, Ricardo. Está lá na cidade. Está lá na Bahia. Isso, na Vila Mandarino. Está longe. E você, está onde essa noite? Mandar um abraço também para Samuel Santana. Deus te abençoe, Samuel Santana. Que a paz do céu te abençoe. Querido, então nós vamos ver essa mensagem. Gideão estava malhando trigo. Está numa situação difícil. Quem sabe nessa noite você também esteja numa situação difícil. Gideão estava malhando trigo no lugar onde era para malhar uva. Onde era para pisar a uva, para tirar o vinho. Talvez você também esteja lutando num lugar difícil. E esteja remando com as suas forças. Mas, querido, coloque Deus no negócio. Busque a presença de Deus e Deus vai mudar a história. Não há tempo ruim que nunca se acabe. Não há estação que não mude. Isso nessa noite você está vivendo.
assim como Gideão, interrogando a Deus, aonde está o livramento do Senhor, quer dizer que o livramento do Senhor vai chegar para a sua vida. Em nome de Jesus. Samuel está dizendo, estava no culto. Ele diz, eita Deus. Jesus é bom, né? Um abraço do nosso amigo Apóstolo Nobre também. Está nos acompanhando pelo Facebook. E você está onde? Vê o que o Nobre está falando aí. Está dando uma boa noite e tal? Tudo bem. Deus abençoe o Apóstolo Nobre. Aqui está. Estão vendo que Gideão, o anjo chega para ele e diz, o Senhor é contigo, varão valoroso. Essa expressão do anjo, Senhor é contigo, varão valoroso, foi uma expressão aonde o anjo estava tecendo elogio a Gideão. Varão valoroso, alguém especial, alguém amado, alguém querido. Isso é o significado, valoroso, pessoa de valor, uma pessoa amada, uma pessoa querida, alguém que é prezado, estimado por alguém. E Gideão era estimado, valoroso, estimado por Deus. Quero te falar que você não está só não, você também é valoroso, você também é valorosa na presença de Deus. Ainda que alguém não te dê o teu real valor, ou reconheça o valor que você tem um Deus que reconhece o teu valor. Tem um Deus poderoso que reconhece o teu valor, que te ama e sabe o valor que você tem. E ainda que ninguém te dê realmente valor, Deus te dá um valor especial. Por quê? A ponto de dar o seu melhor, que foi o seu filho, para morrer por você e ressuscitar, e hoje vive e é poderoso para salvar. Jesus Cristo Salvador. Então, levante a cabeça. Não baixe a cabeça para a situação, nem para ninguém, porque o Senhor me move para te dizer, você é valoroso, você é valorosa, você é alguém especial. Deus apostou o melhor dele na sua vida. E quem é esse fedorento aí? Esse circunciso, esse vucu-vucu aí, para menosprezar você? Se Deus antes foi quem te buscou, te libertou e te salvou, dando o melhor dele por você. Pare de contestar a Deus. Gideão estava contestando a Deus. Se o Senhor é comigo, por que eu estou nessa situação de miséria? Que foi feito no milagre de Deus. Mas o anjo prossegue dizendo para Gideão. Ele disse assim, ó. Então o anjo do Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrará Israel da mão dos medianitas. Não te enviei eu. Eita glória! E olha só, e ele disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu o menor da casa do meu pai. Querido, Deus não dá uma missão a alguém pelo tamanho, pela capacidade intelectual, pela riqueza, pelo conhecimento, pela aparência, não. Deus, ele escolhe alguém pelo seu decreto, pelo seu beneplácito e pelo seu decreto. E Deus te escolheu e acabou. Já estou aqui, está travando aqui. Então, Deus não escolhe ninguém pela aparência, não. Gideão aqui, ele disse, ai, Senhor meu, eu vou livrar Israel com o quê? Eu sou o mais pobre da casa de meu pai, sou o mais pobre de Israel, sou o menor. O menor quer dizer, eu sou mais pobre. Com que eu vou livrar Israel? Mas o anjo olhou para ele e disse, vai nesta tua força, não te enviei eu? Ei, vai fazer o que Deus está te mandando. Levanta daí. Pare de ficar reclamando, olhando para a situação. Vai fazer o que Deus está te mandando fazer. E Ele será contigo.
A palavra do Senhor diz, Gideão ficou reclamando por quê? Porque ele disse, o anjo disse, o Senhor é comigo. E o Senhor é comigo, e como é que nós estamos nessa situação? Talvez você também tenha interrogado a Deus, dizendo, Deus usou tanta gente para falar que Deus é comigo, e eu estou vivendo assim? Aonde está o milagre de Deus, queridão? Volta no tempo. Amigo, amiga, volta no tempo. Está lembrado? Está lembrado que Deus deu algo para você fazer? Está lembrado que Deus colocou algo na tua mão para você fazer? E você talvez tenha ficado igual o Gideão, mas eu vou fazer como? Eu sou o mais pequeno, não interessa. Não existe ninguém maior do que você. Todos nós somos do mesmo tamanho. O grande e o poderoso é Ele. Ele é grande e poderoso para todo sempre. E se Ele disse vai, vai. Vai porque Ele vai na tua frente. Vai porque Ele vai arrebentar as portas de bronze, os ferrolhos de ferro e vai dar vitória. Acredite, se Deus disse vai, vai. Levanta e vai, porque o Senhor vai na frente, vai tirando as barreiras, vai quebrando as portas de bronze, os ferrolhos de ferro e vai dar vitória. É só se levantar e partir para cima. Vai fazer o que Deus te mandou e você vai ver o milagre de Deus. Agora, enquanto você não for fazer o que Deus te mandou, você vai ficar assim, batendo cabeça, que nem formiga tonta de um lado para outro. Ei, faça o que Papai do Céu te mandou fazer. Glória ao nome de Jesus. Glória a Ele. Louvado seja Deus. Vai fazer o que Deus colocou nas suas mãos para você fazer. Faça o que Deus mandou você fazer, você verá o milagre e o agir de Deus na sua vida. O anjo olhou para Gideão e disse, vai nesta tua força, não te mandei eu? Aí a gente vê o anjo novamente dizer aqui no versículo 16. Aqui agora no versículo 16 não fala mais o anjo, fala o Senhor, olha lá. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirá os medianitas como se fosse um só homem. Eita glória! Antes estava como anjo do Senhor. Agora a Bíblia usa a expressão o Senhor. Disse. E o Senhor disse, porquanto hei de ser contigo. Olha lá. O Senhor está dizendo que Ele há de ser contigo. Vai fazer o que Deus mandou. Vai lá. Tenha fé. Tenha coragem. Entre na batalha. Vai fazer o que Deus te mandou fazer. E você vai ver o agir de Deus. O mover de Deus. Olha lá. A gente vê agora. Agora, quando Gideão ouve isso. Vê só. Como a incredulidade do ser humano é grande. Deus fala, eu sou contigo, e a pessoa ainda fica querendo provar a Deus. Até quando tu vai ficar sentado aí? Até quando você vai ficar sentado aí? Até quando tu vai ficar sentado aí e não vai fazer o que Deus te mandou fazer? O que Deus mandou você fazer? Mandou você ajudar alguém? Então pare de ser mesquinho, levante e ajude alguém. Deus mandou você socorrer alguém? Levante e socorra. Deus mandou tu pregar para alguém? Levante e pregue para alguém. O que Ele mandou você fazer? Não é eu que vou fazer, é você que vai fazer. Porque eu já estou fazendo o que Ele está mandando eu fazer. Veja, Gideão agora vai e diz assim, ó, e disse ele, se agora tem achado graça diante dos teus olhos, dá-me um sinal, ora, de que és tu
que comigo fala. Oh, meu Deus. Gente, Gideão agora pediu um sinal. Mais sinal do que ele já tinha recebido. Falando cara a cara com o Senhor. Porque esse anjo aqui, irmãos, era o próprio Jesus Cristo, era uma manifestação teofânica do próprio Cristo. Não era um anjo comum, era o próprio Cristo que estava falando com Gideão. Numa manifestação teofânica. E eu vou te provar isso biblicamente. Ele disse, me dá um sinal, que és tu que comigo fala. Olha lá. E disse, rogo-te que não te aparte daqui, até que eu volte e te traga o meu presente e ponha diante de ti. Rapaz, Deus é muito paciente, cara. Muito paciente. Sabe qual foi a resposta do Senhor para ele? Disse, eu esperarei até que voltes. Eita, Deus maravilhoso, a paciência de Deus é muito grande, a longanimidade de Deus é muito grande. A longanimidade de Deus é muito grande. Essa é a razão pela qual você está vivo ainda. Essa é a razão pela qual você e eu estamos vivos. Porque nós somos desobedientes, essa é a realidade. Deus manda fazer alguma coisa e você fica protelando, empurrando com a barriga. Faça isso não. Gideão disse, olha, se é tu mesmo que comigo fala, não sai daqui enquanto eu volto com o meu presente. O Senhor fala para ele e diz, vai, eu esperarei até que voltes. A Bíblia diz que Gideão agora corre para a casa dele, manda fazer, a mulher dele fazer uns pão asmo, manda fazer pães asmo. Ele mata lá, um animal, cozinha, traz aquele animal já cozinhado, traz farinha, traz pão, o bolo. Olha lá. Meu Deus. A Gideão preparou um cabrito, olha lá, bolo, sem fermento, e um éfa de farinha e carne num cesto, e caldo numa panela. Gideão matou um cabrito, trouxe o cabrito, trouxe farinha, trouxe bolo e trouxe caldo na panela. E quando ele traz, quem estava lá? O Senhor. Eu imagino que o Senhor deve ter falado, rapaz, mas que homenzinho teimoso esse Gideão, né? Ô cabrinho teimoso esse Gideão, hein? Imagina que Deus está olhando para você e está dizendo, mas rapaz, mas que cidadão teimoso esse cidadão. Que mulherzinha teimosa, que homem teimoso. Mas mesmo assim eu amo ele, mesmo assim eu amo ela. Então eu vou esperar. Mesmo assim Deus te ama, por isso ele espera. Ele dá tempo. Mas não pode abusar não, viu? Porque a misericórdia dele uma hora acaba. Aí vem um juiz, aí você geme. Quando termina a misericórdia, aí vem um juiz, aí o camarada geme. Mas Gideão traz tudo isso. Carne, bolo, farinha e o caldo na panela. E quando ele chega, aquele anjo fala para ele, ó, coloca em cima da pedra. E o anjo pega um cetro que estava na mão dele, encosta na pedra, tocou na pedra, e dela saiu fogo e queimou tudo. E subiu aquela fumaça. E diz que o Senhor subiu naquela fumaça. Aí Gideão caiu em si. E diz, ai meu Senhor, que eu vou morrer porque meus olhos viram o Senhor.
Agora que ele se ligou, que ele estava falando com Deus, até quando você vai se ligar? Até quando você não vai se ligar que Deus está falando contigo? Se levanta e vai fazer a vontade dele. Para de ser teimoso. Até quando você vai ficar aí? Até quando vai ficar aí? Tu quer que Deus desça do céu, mande um anjo para falar contigo? Hoje tem os anjos de Deus para falar contigo aqui, ó, através da palavra. Aí o Senhor falou, não morrerá, Gideão. Agora Gideão se ligou que era Deus que estava ali falando com ele. Mas mesmo assim, Gideão, ele foi embora. Mas quando ele chegou na casa dele, a incredulidade entrou de novo. Tem tanta gente que não recebe o milagre de Deus por causa da incredulidade, sabia? É incrédulo demais. Meu Deus, tem misericórdia, Jesus. Quando ele chegou em casa, o que é que Gideão fez? Falou, Senhor, não fica bravo comigo não. Mas eu vou pegar esse novelo de linha aqui. Eu quero que o Senhor faça ele tá cheio de água amanhã. E o telhado seco. Olha, Deus fez o sereno não cair em cima da casa, cair só no novelo de linha. Para mostrar para Gideão que Deus é Deus. Até quando você vai resistir o mandado e a vontade de Deus? Até quando tu vai ficar aí pedindo sinal para Deus? No outro dia, Gideão pega o novelo e diz, Senhor, não fica bravo comigo não, mas agora eu vou colocar esse novelo de linha em cima da casa. Eu quero esse novelo de linha seco. E o telhado todo olhado. Deus assim faz, mais uma vez, para mostrar que ele era com Gideão. Até quando você vai ficar aí? Esperando milagres de Deus, esperando o sinal de Deus, se ele já está te dando todos os sinais que você precisa. Através desta palavra, falando para você, ei, se levanta, varão valoroso, varoa valorosa, porque eu hei de ser contigo, se levanta, entra na batalha e eu te darei vitória. É, meu amigo, Samuel Santana, ele botou ali, levanta a tenda, é isso? É, ele botou levanta e anda, é isso. Eu colocaria ajuda esta obra evangélica. Quem quiser ajudar, o nosso Pix está aí na tela, né, Samuel? Nós estamos quanto tempo de live aí? Então nós vamos encerrar essa live. Mas quero te dizer, olha, até quando você vai ficar nessa posição? Te levanta, entra na batalha. Deus é contigo. O milagre de Deus vai acontecer. Mas é preciso você se levantar e entrar na batalha. Gideão ficou com medo também na hora de entrar na batalha, sabia? Talvez você está com medo. A Bíblia diz que Gideão estava protelando para entrar no campo da batalha. Deus falou, Gideão, você ainda está com medo? Levanta e vai se aproxima do campo do inimigo. Vai ver dois homens conversando. Escuta o que eles estão dizendo. Gideão se aproximou do campo do inimigo e os dois homens estavam falando. E ele disse, olha, eu tive um sonho que de uma barraca saía um pão torrado e andava por todo o campo dos soldados de barraca em barraca. O outro falou e disse, olha, isso aí não é outra coisa senão a espada de Gideão. Deus fez o inimigo de Gideão, teu sonho, e o outro a interpretação. Ei, se levanta ele na batalha. Deus já fez o teu inimigo recuar e saber que ele é Deus na tua vida. E falou, ó, Gideão, quando tu vê um barulho de cavalo por cima das árvores, um atropelo de cavaleiro da batalha, que eu sou contigo.
Gideão entrou na batalha, o Senhor entrou com ele e Gideão saiu vitorioso. Entra na batalha, que Deus é com você. Que Deus te abençoe e te guarde. Espero que Deus tenha falado muito contigo nessa palavra. E eu tenho certeza que Ele falou contigo. Eu gostaria de pedir a você que compartilhasse essa live com o máximo de pessoas possível. Compartilhe com seus amigos no Facebook. Manda para as pessoas. Tem mais gente que precisa ouvir essa mensagem. Nos ajude a pregar a palavra de Deus. Quero mandar a paz do Senhor lá, o nosso querido diácono Alex, lá na Argentina. Mandar um saludo especial ao hermano da Argentina, diácono Alex, missioneiro Alex, a hermana missioneira Mara, e os hermanos de la Bolívia, os hermanos del Peru, Colômbia, aos hermanos em toda a América do Sul, um saludo especial. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos orar. Amado Deus, Pai, nesta hora, nós queremos te louvar e te glorificar, Senhor. Meu Deus, que cremos, Senhor, na tua misericórdia e bondade, e o Senhor tem nos dado a tua palavra. E temos certeza que o Senhor já falou com teus filhos e com tua filha. Abençoa a todos, dando a todos uma ótima noite de vida e de paz no poderoso nome de Jesus. Amanhã, conto com você. E conto com você para nos ajudar a pregar a palavra de Deus. Divulgue. Coloque essa mensagem nos status, nos seus status das redes sociais aí, no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram. Compartilhe e nos ajude. O Senhor Deus conta com você, para que a palavra dele chegue em mais pessoas. Que Deus te abençoe e te guarde. Dê o seu like. E amanhã nos encontramos às 21h40. Fique na graça, fique na bênção, fique na paz.